Meus queridos irmãos, é com alegria que cumprimento a toda a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, podem tomar assento, por favor. Nós estamos, mais uma vez, nesta casa de oração, e dando, eu não diria continuidade, mas já concluindo, o assunto sobre a Trindade, que é o capítulo 3 da nossa declaração de fé, que é a confissão de fé das Assembleias de Deus no Brasil, que tem por título Declaração de Fé. Isso já foi falado desde o primeiro dia. Hoje estou encerrando a minha participação neste trabalho. Quero agradecer já de antemão o pastor desta igreja, pastor Paulo Freire da Costa, vice-presidente também da comissão especial que preparou este documento para a igreja, e os seus companheiros, o pastor Alberto, que também membro dessa comissão especial, e o pastor Elias Secom, que tem mantido sempre contato, preparando os slides e cooperando, e os demais companheiros, o pastor Agostinho e outros companheiros. Não é possível mencionar todos, mas em nome do pastor dessa igreja, quero saudar a todos os companheiros, membros deste ministério, Assembleia de Deus aqui de Campinas. Então, meus irmãos, nós paramos na semana passada, aqui na página 41, no finalzinho, nós falamos sobre as crenças inadequadas. Explicamos cada uma delas e por que as Assembleias de Deus rejeitam o unicismo, o unitarismo e o triteísmo. O unicismo é aquela crença que nega a doutrina da Trindade, mas não nega a divindade do Espírito Santo, nem a divindade de Jesus, que defende a ideia de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas três manifestações de uma só pessoa, que só existe uma pessoa. Então, essa doutrina não tem fundamentação bíblica e foi rejeitada pela Igreja desde os primeiros anos da sua história. E o triteísmo é a doutrina de três deuses. Também essa doutrina foi levantada no início da história da igreja. Gregório de Nissa refutou um triteísta famoso chamado Ablábio, que defendia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram três deuses. É também inadmissível, é uma crença errônea, porque a Bíblia fala com todas as letras que existe um só Deus e que Deus é um só. E o unitarismo, que é a doutrina das Testemunhas de Jeová, que defende o monoteísmo, mas nega a divindade de Jesus e a divindade do Espírito Santo. Então, isso está na declaração de fé, porque os nossos irmãos enfrentam esse assunto no dia a dia, e eles precisam saber como defender aquilo que nós cremos. E não somente isso, e refutar também essas crenças inadequadas. Então, isso está aqui de forma resumida, na página 41 da nossa declaração de fé, e nós falamos sobre isso na semana passada. Agora, nós temos aqui a função das três pessoas, e isso é muito importante que a igreja saiba, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são iguais em poder, glória e majestade. Eles possuem uma mesma substância, uma mesma essência, uma mesma natureza. É um só Deus, existe um só Deus e Deus é um só. Agora, cada uma dessas pessoas possui funções específicas. Então, isso é bom que todos os irmãos tenham consciência, porque as seitas estão por aí, principalmente as Testemunhas de Jeová, que pinçam a Bíblia, catalogando versículos isolados para refutar a doutrina da Trindade
e principalmente a divindade de Jesus. Então, veja que no final da página 41, nós temos a função das três pessoas da Trindade. É possível um membro da Trindade subordinar-se voluntariamente a um ou aos dois outros membros, mas isto não significa ser inferior em essência. Há uma absoluta igualdade dentro da Trindade, e nenhuma das três pessoas está sujeita por natureza à outra, como se houvesse uma hierarquia divina. Então, não existe hierarquia entre as três pessoas da Trindade. O relacionamento intratrinitariano é de igualdade. Nós lemos aqui na semana passada uma parte do credo de Atanásio, quando ele fala que entre essas três pessoas não há maior, nem menor, nem primeiro, nem último. E nós explicamos também por que costumamos dizer que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Não é a terceira numa categoria, não é a terceira porque na fórmula batismal aparece em terceiro lugar. Mas outras passagens trinitarianas começam com o Espírito Santo, às vezes com o Senhor Jesus Cristo, como a bênção apostólica. A bênção apostólica começa assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Veja que começa com o Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, quando fala da distribuição dos dons espirituais, fala que há um Espírito, há diversidade de ministérios, mas o Espírito de manifestações, mas é um mesmo Espírito. Então começa com o Espírito Santo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, nós temos aqui as três pessoas, mas o apóstolo Paulo começa com o Espírito Santo. E na fórmula batismal, Jesus falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começou com o Pai. Então, essas passagens trinitarianas apresentam, ora, começando com o Pai, às vezes começando com o Filho, às vezes começando com o Espírito Santo, mostrando, como diz o credo de Atanásio, que não há maior e nem menor entre essas pessoas. As três pessoas são iguais. Agora, vamos para as funções. É bom que se compreenda isso. Então, nós vamos ver aqui, continuando. O Pai possui a mesma essência divina das demais pessoas da Trindade. Temos uma nota aqui, que é a nota número 10, que está mostrando a referência bíblica, está na tela, não é isso? A mesma referência bíblica para fundamentar aquilo que nós cremos. Olha ali o que diz o texto. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra toda... Essa referência? Não. Número 10. Não, eu e o Pai somos um. Isso, essa é, obrigado. Então, essa é a referência. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele está dizendo que ele e o Pai são da mesma substância, são da mesma natureza. Está falando de igualdade de natureza, igualdade de essência, igualdade de substância. Muito bem. Então, vamos. E depois nós temos a outra referência, né? Que fala do Espírito Santo. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, está na tela? Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aqui está mostrando que o Espírito Santo penetra até as profundezas de Deus. Aqui fala de um relacionamento muito íntimo. É o relacionamento intratrinitariano, que os três são da mesma essência, da mesma natureza. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem uma mesma natureza. Isso é monoteísmo, porque é um só Deus, mas é um monoteísmo trinitário, porque existe na divindade três pessoas,
Já explicamos isso porque chamamos pessoas, que não seria um termo muito preciso, mas não temos outra opção. Esse termo pessoa, para designar esses três membros da Trindade. Quem trouxe primeiro isso foi Tertuliano, nós falamos isso aqui em palestras anteriores. Tertuliano foi o primeiro que usou o termo pessoa para identificar esses três membros da divindade. E os pais gregos, principalmente os pais capadócios, como Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, o próprio Atanásio, e isso é mantido ainda hoje pelas igrejas ortodoxas, a Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Armênia, a Igreja Siríaca, a Igreja Cópita e a Igreja Etíope. São ramos do catolicismo que não têm vínculo com a Igreja, com o Papa, com o Vaticano, mas são todas tidas como igrejas orientais. Então, outros chamam de igrejas ortodoxas, mas essas igrejas orientais, todas elas usam o termo hipóstasis para a pessoa. Hipóstase é uma palavra que nós não usamos no dia a dia, muita gente nem sabe o que isso quer dizer, mas é uma palavra grega que significa forma de existir. Então, foi um termo que, isso aí começou com Orígenes, no início do terceiro século, mas na época de Orígenes, o termo hipóstase não tinha uma definição única. Dependendo do contexto, tinha significado diferente, então criou muita confusão. Então, os pais capadócios, eles deram a definição. Então, até hoje, aquilo que nós chamamos de pessoas da Trindade, eles chamam de hipóstases. Hipóstase quer dizer forma de existir, porque aí que cria a dificuldade entre os irmãos, como que Deus é uma pessoa e três pessoas. Não, Deus não é uma pessoa, Deus é um ser. É um ser, que subsiste em três pessoas. Entendeu? Então, o termo pessoa, porque não temos um termo mais preciso. Não existe, porque estamos tratando da divindade, de um ser que é infinito, que está muito além da nossa compreensão, a sua natureza, os seus atributos, a sua maneira de ser. Então, que tem existência própria, nós somos limitadíssimos para compreender tudo isso. Então, essas três pessoas se relacionam desde a eternidade. Isso eu já falei aqui, se chama pericorese. Pericorese é um termo grego que foi criado por João Damasceno, no século VII. O sentido literal da palavra é a dança em volta. Peri quer dizer ao redor, em volta de, e coro. Corese deve vir a palavra coro, né? Coral. Pericorese que seria assim, dança em redor. Literalmente significa isso. Mas João Damasceno, parece que o último dos pais da igreja, foi quem empregou esse termo para designar o relacionamento entre as três pessoas da Trindade, antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo, quando não existia nada, absolutamente nada no universo. Deus é eterno, o Filho é eterno, o Pai é eterno, o Espírito Santo é eterno, eles existem desde a eternidade, mas eles se relacionavam. Aí, com a manifestação, com o plano de Deus, como disse Tertuliano, nós explicamos isso aqui, a economia de Deus, a dispensação, a manifestação de Deus no plano da salvação, aí as três pessoas se tornaram conhecidas. Foi por causa do plano da salvação que as três pessoas se tornaram conhecidas individualmente. Agora, nós temos muitas informações acerca de Jesus, porque ele assumiu a forma humana, viveu entre nós, foi visto, ele comeu, bebeu, viveu entre nós. Então, nós temos muitas informações a seu respeito. E com o concernente ao Espírito Santo, nós não temos tantas informações, mas temos o suficiente para mostrar que ele é Deus, que ele é igual ao Pai e ao Filho, e que ele é parte da Trindade. Muito bem, então aqui nós temos estas citações bíblicas, temos mais, mas são as básicas para mostrar que os três possuem uma mesma natureza. O Pai e o Filho são um. Eu e o Pai somos um, disse Jesus.
E o apóstolo Paulo diz que o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, Ele é Deus. Ele é Deus. Quer dizer, não há nada que o Pai saiba que o Espírito Santo não saiba. Não há nada que o Pai possa fazer que o Espírito Santo não possa fazer. Os três são iguais. Muito bem, agora vamos para a parte mais crucial, que é importante que os irmãos compreendam e saibam se defender quando se defrontar com ataques à nossa doutrina, às nossas crenças. Então vamos, continua assim, olha, a paternidade é o filho, tem aqui uma parte importante, o filho é gerado do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então nós temos aqui duas referências bíblicas, né? Uma é a nota número 11, que diz o seguinte, o slide seguinte, isso. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que disse, tu és meu filho. Aí continua, né? Eu hoje te gerei. Então, o Filho gerado. Aí depois temos o Espírito Santo. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. A nota número 12. Jesus disse, olha, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. João 10, 26. E a outra passagem, e havendo dito isto, é quando Jesus ressuscitou dos mortos, se apresentou aos seus discípulos, ele pronunciou essas palavras, né? Assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Esse último versículo foi muito usado para defender a dupla processão, quer dizer, a dupla processão, a dupla procedência. Agora, interessante, saber, muita gente não sabe disso, é que a geração ela é dupla e a processão é dupla. Isso aconteceu na eternidade e aconteceu na encarnação. Tá? Então, aí está a dificuldade. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso está no Salmo 2. Isso é citado mais 2 ou 3 vezes no Novo Testamento. E muitos pensam que Jesus tornou-se filho quando foi gerado por causa dessa palavra profética. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aí causa escândalo, ou diria espanto, quando falamos que Jesus foi gerado na eternidade, que o Filho foi gerado na eternidade. Então, aí quer dizer que ele é criatura, que ele teve um começo. Não, não é isso. Não é isso o significado de gerado na eternidade, como diz o credo niceno-constantinopolitano. Tá? Então, nós já falamos sobre isso. Então, o segundo concílio de Constantinopla foi realizado por volta do ano 550, e ali fala da processão, da geração da processão, tanto na eternidade como na encarnação. Então, quando Jesus disse que o Espírito procede, que eu, da parte do Pai, enviarei, isso criou um problema que resultou na divisão da Igreja do Oriente e do Ocidente, porque no credo niceno-constantinopolitano aparece que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E as igrejas orientais questionam, dizendo que esta cláusula foi inserida posteriormente, que ela é espúria, que isso não vem do concílio de Constantinopla do ano 381. Na verdade, eu tenho o texto grego desse credo, e lá consta a dupla processão. Pode ser que, não sei, se alguém inseriu essa cláusula, que eles chamam no latim de filioqui. Filio, ou qui, quer dizer, e do filho. A expressão latina filioqui significa e do filho. E essa discussão passou a ser chamada de filioqui, que as igrejas do Ocidente aceitam. As igrejas do Oriente, não.
E as igrejas do Oriente acusam o Ocidente de ter inserido essa cláusula no credo constantinopolitano, que reaparece no credo de Atanásio. Então, isso culminou com a ruptura da Igreja do Oriente e do Ocidente, no início do século XI. Então, o bispo de Roma excluiu o patriarca de Constantinopla, e o patriarca de Constantinopla excluiu o bispo de Roma, quer dizer, o Papa. Quer dizer, eram dois papas discutindo, né? Um excluindo o outro, né? Então, aí houve a ruptura. Só agora, no Segundo Concílio do Vaticano, que houve uma reconciliação, e agora os católicos romanos reconhecem os ortodoxos como irmãos em Cristo, e vice-versa, mas antes eles achavam que não eram cristãos, né? Então, foi um período de quase 1000 anos dessa ruptura. Mas a causa foi essa aqui. E muitos responsabilizam Agostinho de Hipona por popularizar essa dupla processão. Mas o que cabe aqui, o que é importante aqui nessa palestra hoje, que os irmãos saibam, é que o pai ingênito, quer dizer, ingerado, o filho gerado e o Espírito Santo procedente, segundo os pais capadócios, são a única diferença dessas três pessoas, que não é uma diferença de natureza. Então, o pai ingênito, ingerado, quer dizer, ele nunca foi gerado. O filho foi gerado na eternidade e foi gerado no ventre de Maria na encarnação. É isso que diz o Segundo Concílio de Constantinopla, fala da dupla geração. Foi gerado na eternidade e foi gerado no ventre de Maria, por ocasião da encarnação. E também a processão, o Espírito procede do Pai e do Filho, mas também desde a eternidade. E também no dia de Pentecostes, quando Jesus cumpriu essa promessa do Consolador. Muito bem, então, isso já temos aqui um ponto de partida para as funções de cada uma dessas pessoas. Então, olha, o Pai a paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Aí temos aqui mais uma nota. Vamos ver a nota número 13, né? Não tem? O que eu mandei na semana passada. Na semana passada eu mandei as notas completas, né? Não colocou na tela. Muito bem, então, eu vou ler todo o texto, depois nós vamos comentar alguns versículos. Muito bem. Então, a paternidade, o papel da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. O Pai proclamou as palavras criadoras. Essa nota 14, eu lembro que é o Salmo 33, versículo 9. Ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Salmo 33, versículo 9. Eu creio que essa nota que está aqui. E o Filho executou. O Filho as executou, né? O Pai planejou a redenção e o Filho, ao ser enviado ao mundo, realizou-a. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e Ensinador. Assim, agora vamos ao ponto que importa aqui. Veja, a subordinação do Filho não compromete a sua deidade absoluta, e, da mesma forma, a subordinação do Espírito Santo ao ministério do Filho e ao Pai não é sinônimo de inferioridade. Quando o Senhor Jesus disse, o Pai é maior do que eu, João 14, 28, pois ele fez-se servo. E essa citação aqui é aquela de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a seguir, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e como um servo humilhou-se até a morte e morte de cruz, mas Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão no céu e na terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso era um hino
cantado nas igrejas. Paulo inseriu nessa epístola aos Filipenses, quando estava na prisão em Roma, mas isso já era de conhecimento da igreja. Os crentes cantavam esse hino, Paulo inseriu, mostrando a humanidade de Jesus. Se ele fez servo, Agostinho de Hipona, no seu livro sobre a Trindade, ele comenta esse versículo, e ele diz que Jesus, ao pronunciar essas palavras, estava se fazendo menor do que ele mesmo. Porque lá em Hebreus, no capítulo 8, versículo 9, diz assim: agora vemos coroado de glória aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão e da morte. Então, foi uma condição para o seu messiado. Ele foi uma subordinação voluntária para a execução da obra da redenção que o Pai planejou desde a eternidade passada. Então, essa passagem, que todas as testemunhas de Jeová têm essa passagem na ponta da língua, para dizer: como você diz que Jesus é Deus igual ao Pai, se Ele mesmo está dizendo que é inferior ao Pai, que o Pai é maior do que Ele? Quem sou eu? Ainda usa aquele manto de humildade. Quem sou eu para contestar as palavras de Jesus? Sim, mas Jesus não está dizendo isso. Tá? Preste atenção. Tá? Então, eles usam esse argumento e leva muita gente com eles, com esses artifícios. Mas essa subordinação é uma questão de função e não de natureza. Os irmãos entenderam? Então, pois ele fez-se servo, como consequência da encarnação. Não quis dizer com essa declaração que se tornou em substância menor que o Pai, e sim que se subordinou funcionalmente à vontade do Pai. Olha o que ele mesmo disse aqui, ó. Porque não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 6,30. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Então disse: eis aqui, venho fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10:9. Então veja que aqui nós temos 3 citações bíblicas mostrando que Jesus, ele propôs, ele mesmo, fazer a vontade do Pai para cumprir o plano da redenção. E na condição de homem, ele assumiu essa subordinação funcional e não subordinação de natureza ou de essência. A submissão do Filho foi uma condição voluntária para o seu messiado. Olha aqui, também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15:28. Esse é outro versículo que todas as testemunhas de Jeová conhecem e costumam citar para os crentes, para bombardear a doutrina da divindade de Cristo, e por tabela a doutrina da Trindade, usando essa passagem. Você está dizendo que Jesus, como homem, assumiu essa subordinação, essa condição. Mas aqui está falando da eternidade, sim, mas ele continua sendo Messias. Ele não deixou de ser Salvador depois que voltou ao céu, não deixou de ser Messias depois que voltou ao céu, e até o corpo, aquele corpo que nasceu em Belém, da Judéia, aquele mesmo corpo foi para o Calvário, aquele mesmo corpo foi para a sepultura, aquele mesmo corpo saiu da sepultura, aquele mesmo corpo voltou para o céu e continua lá até hoje, para a eternidade. Então ele continua sendo o Cristo, ele continua sendo o Messias, ele continua sendo o Salvador. E Paulo diz: porque nele habita corporalmente, então aquele corpo, toda a plenitude da divindade. E o profeta Zacarias fala que quando ele vier, os judeus vão perguntar: que sinais são estes nas tuas mãos? Ele vai dizer: estas são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Então aquele sinal da cruz está na mão dele. Continua. Então, Jesus, ele continua sendo Messias, e a condição para o seu messiado foi essa submissão voluntária. Então, nós temos aqui, isso não compromete a deidade absoluta do Filho. Aí tem a passagem que eu já citei, de Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E nem compromete também a igualdade de essência e de substância das 3 pessoas da Trindade. Então, esse trecho
da nossa declaração de fé, eu recomendo que todos leiam, analisem e leiam as referências bíblicas. É importante conhecer as referências bíblicas que fundamentam essas declarações que estão aqui na nossa declaração de fé. E depois, para finalizar, nós temos os tópicos 4, 5 e 6, que a comissão achou por bem colocar, porque, irmãos, cada um desses pontos é tratado de maneira específica na declaração de fé. Por exemplo, o Pai é o capítulo 2. O Filho, nós temos 2 capítulos, que é o capítulo 4 e o capítulo 5. Na verdade, na segunda reunião da declaração de fé, ficou aprovado o projeto, mas, como todos sabem, o projeto é, na verdade, uma carta de intenção, e na hora da execução do projeto, às vezes é necessário fazer adaptações, ajustes. Então, nós vimos que tínhamos necessidade de ampliar, porque o espaço era muito pequeno para muitas informações acerca de Jesus Cristo. Então, foi criado um capítulo intitulado As Obras de Cristo. Razão disso. Então, nós temos 2 capítulos específicos sobre a pessoa de Jesus. E sobre o Espírito Santo, nós temos um capítulo sobre a identidade do Espírito Santo, mas temos um capítulo sobre o batismo no Espírito Santo, que diz respeito ainda ao Espírito Santo, e mais um capítulo sobre os dons do Espírito Santo. Então, na verdade, nós temos 3 capítulos que tratam da pessoa do Espírito Santo. Então, aqui, nesse primeiro tópico, veja que o 4 falou o Pai é Deus, o 5, o Filho é Deus, e o 6, o Espírito Santo é Deus. Na verdade, a redação original não estava assim. Estava assim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas foi na convenção que um convencional apresentou uma proposta de mudar essa redação, porque poderia abrir espaço para a doutrina triteísta. A princípio, eu não entendi o argumento dele. Ele tornou a repetir. Ele falou, não, eu li, eu reconheço que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus, reconheço a doutrina da Trindade, mas estou falando da forma de como apresentar isso, e pode levar alguém a dizer que estamos nos contradizendo. Se falamos que existe um só Deus, e agora estamos falando que o Pai é Deus, que eu falo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pode dar espaço para o triteísmo. E isso foi tratado depois, numa subcomissão, durante a própria convenção, tanto a comissão especial, como os convencionais que apresentaram novas propostas. A gente se reuniu e ficou acertado que deveríamos usar a linguagem do credo de Atanásio. Em vez de falar o Pai, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, aí coloca o Pai é Deus, porque no credo de Atanásio, lembra que eu li na semana passada? Nós temos aqui no apêndice, que ele fala, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. No entanto, não existe 3 deuses, mas um só Deus. Então, aí foi inserido aqui no texto a linguagem que está no credo de Atanásio, porque elimina a possibilidade de alguém imaginar, falar de um triteísmo. Não, fala de um só Deus. Então, aqui nós temos o Pai, já é identificado como Deus, com abundante frequência nas Escrituras. Então, aqui citamos aquelas palavras de Jesus, porque a este, o Pai, Deus o selou. Aqui está falando com todas as letras, de maneira inconfundível, a paternidade de Deus. Aqui está falando de Deus como Pai. E, novamente, e por Deus Pai, da parte de Deus Pai, na introdução da epístola de Paulo aos Gálatas, e o Pai possui a mesma essência divina das demais pessoas da Trindade. Isso está mais do que evidente na fórmula batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, o Filho. O Senhor Jesus Cristo é, desde a eternidade, o único Filho de Deus e possui a mesma natureza do Pai, como afirmam os credos. Aqui
tem uma citação do credo niceno, que diz assim, ó, consubstancial com o Pai. Em grego está homoousion to patri, que significa da mesma substância com o Pai. Qualidade, ou seja, qualifica a unidade da essência do Pai e do Filho. Aí eu cito novamente aquela passagem que já lemos aqui, eu e o Pai somos um, João 10:30. Então essa palavra, eu já comentei aqui numa dessas palestras, que criou tumulto, criou problema, aquilo, o concílio de Nicéia, a formulação de Nicéia, o credo que foi aprovado ali, que esperava ser um ponto de chegada, na verdade tornou-se um ponto de partida, por duas razões principais. Número um, por causa da inclusão dessa palavra homoousios, que é uma palavra filosófica e que não é bíblica. E aí os pais nicenos foram acusados de sabelianismo. Eles, quer dizer, os opositores, os arianistas, os neo-arianistas que surgiram depois, os arianistas radicais, que era outro grupo também, diversos grupos com pensamento diário surgiram depois do Concílio de Nicéia. Então, e eles diziam que os 318 pais, na verdade 316, porque dois não assinaram o documento, o credo niceno, e foram para o exílio, mas 316 assinaram. E a maioria, o da linha diária era minoria, ali naquele concílio. E Eusébio de Cesareia, historiador da igreja, ele assinou, mas ele se justificou para os pastores da sua jurisdição eclesiástica, porque na época homoousios também não tinham um significado definido. Então, havia também outras interpretações, outros sentidos do termo. E foi nisso que Eusébio de Cesareia apelou, dizendo que assinou porque não pensava que a reação era essa, que estavam dizendo que eram consubstancial com o Pai, que era da mesma natureza do Pai. Porque Eusébio de Cesareia seguia o pensamento de Orígenes. E Orígenes foi o teólogo mais controvertido da antiguidade. Ele acertou em muitas coisas e errou em muitas coisas também. E a doutrina, a trindade dele era uma trindade não muito clara, e deu margem para duas interpretações, duas linhas de interpretação surgiram na época. Nos 100 anos depois de Orígenes, o Oriente estava dividido. Havia duas escolas que defendiam a linha de Orígenes, uma subordinacionista. Então, achava que Jesus era Deus, mas um Deus secundário. E chegou a dizer que o Espírito Santo foi a primeira criatura de Jesus, que o Espírito Santo foi criado. Orígenes escreveu um comentário sobre o Evangelho de João. Na verdade, ele escreveu um comentário quase que toda a Bíblia inteira. Acho que nenhum dos pais da igreja escreveu tanto como Orígenes. Mas, na verdade, ele tinha taquígrafo, né? Então, as pregações dele, os ensinos, tinha gente que anotava, que copiava tudo aquilo ali. Então, não significa que ele escreveu, porque não é possível na vida humana a pessoa escrever, hoje, com todos os recursos, com dicionários, com concordâncias, com computador, com tanta coisa. Não é possível, numa vida, produzir tanta coisa. Imagina naquela época. Mas ele tinha taquígrafo, ele tinha uma equipe, tinha amanuenses, tinha escribas. Então, quando ele viajava, ele andava, ia muita gente com ele. Então, ele escreveu muitos comentários. E no comentário de João 1 e 3, quando fala todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, aí Orígenes coloca ali que ali mostra que Jesus criou o Espírito Santo, sabe? Isso aí criou muita... Ele foi tido por herege, foi excluído depois de morto, sabe? Muita confusão. Ainda no século V, entendeu? Ele teve agora, só que muitas dessas obras não sobreviveram. Mas Eusébio de Cesareia era meio simpatizante dessa linha subordinacionista. Então, ele foi pastor de Cesareia, lá em Israel, Cesareia Marítima. Orígenes foi excluído em Alexandria. Quando o pai dele foi executado, martirizado, ele queria morrer também.
e a mãe escondeu a roupa, para ele não podia sair na rua, porque ele queria também ser mártir, queria morrer pela causa do Evangelho. E com 15 anos, 17 anos de idade, ele se castrou a si mesmo, e ele foi excluído por causa disso. Tá? Mas depois ele não ensinou a ninguém a fazer isso, ele condenou isso, ele reconheceu que foi um erro que ele defendia a família, defendia a doutrina crescer e vos multiplicar e vos encher a terra. Então, a acusação que faz dele por causa disso é uma acusação infundada. A pessoa tem que ver o final da história, não pegar pontos isolados. Então, ele tem comentários defendendo a família, o casamento, e ele critica realmente a castração, como ele fez. Mas ele fez no momento, no início, sabe, empolgado, ele queria morrer, queria ser martirizado, ficou traumatizado com o martírio do pai. Mas um cidadão muito rico, viu que ele tinha uma mente realmente extraordinária e resolveu investir nele. Então, esse cidadão deu todos os recursos que ele necessitava para fazer o trabalho. Então, ele morreu, foi torturado até a morte numa prisão na cidade de Tiro, no ano 254. Mas foi o teólogo que mais influenciou o Oriente até o concílio de Nicéia. Então, esse termo homoúsios, ele desaparece porque no segundo concílio, no primeiro concílio de Constantinopla, no ano 381, então eles procuraram usar uma linguagem bíblica o máximo possível, inclusive Basílio de Cesareia. Basílio de Cesareia evita termos filosóficos, ele usa muito as escrituras sagradas. Então, a palavra homoúsios foi tirado do credo niceno, no credo niceno constantinopolitano. Defende os mesmos princípios, fala que ele é Deus de Deus, luz de luz, gerado desde a eternidade, não feito. Então, defende, quer dizer, o credo niceno constantinopolitano é uma reafirmação do credo niceno, mas tirou esse termo que estava causando polêmica. E outro ponto definiu a identidade do Espírito Santo, porque o credo niceno fala, e também no Espírito Santo, não fala mais nada. E aí criou tumulto também. Diversos grupos surgiram, cada um com suas ideias peculiares sobre o Espírito Santo. Então, Atanásio, num concílio, num sínodo em Alexandria, no ano 362, ele apresentou a proposta de que o Espírito Santo é consubstancial, aí usou o termo homoúsio, consubstancial com o Pai e com o Filho. E aquele sínodo de Alexandria aceitou isso. Isso teve uma força muito grande, de modo que o concílio, a formulação de Constantinopla, não ousou usar o termo homoúsios, que nem para o Filho ele ousou usar por causa da confusão que estava havendo, mas disse que o Espírito Santo está aqui, vamos ver, está na página, o credo niceno constantinopolitano, está na página 219, na terceira cláusula, diz assim: e no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o que falou por meio dos profetas. Então, aquele preservou o que já era ensinado pela igreja até então. Então, se você pegar Irineu de Leão, se você pegar Justino Marto, que é do segundo século, ele já enfatiza diversas vezes que o Espírito Santo inspirou os profetas. Ele usa muito essa expressão. Agora, falar que o Espírito Santo é Senhor, Paulo já fala isso. 2 Coríntios, capítulo 3, e versículo 18. Fala que o Espírito é o Senhor. Está escrito ali. E falar que o Espírito é o Senhor significa que é Deus. Está falando da deidade. Quando se fala Jesus é o Senhor, essa expressão está dizendo que Jesus é Deus. O Espírito é o Senhor, o Espírito Santo é Deus, é esse sentido. Então, isso foi resolvido. Aqui nós temos essa expressão se referindo ao Filho, que é consubstancial com o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele é a segunda pessoa da Trindade, que foi enviado pelo Pai ao mundo.
Ensinamos que o Filho se fez carne, possuindo agora duas naturezas, a divina e a humana, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Aí nós temos as citações bíblicas, que a hora já não nos permite avançar muito, mas vocês têm o texto, vocês podem ler as duas naturezas de Jesus. Eu citei aqui, por exemplo, a comissão analisou a introdução de Romanos. Romanos fala que Jesus nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e declarado Filho de Deus pelo poder de santificação, pela ressurreição dos mortos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui está mostrando as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E também Romanos 9, ali é fundamental, que fala de Jesus, que dos pais, dos patriarcas hebreus, veio o Cristo, o qual é sobre todos Deus eternamente. Amém. Então ali está falando que Jesus é humano, porque descendo dos patriarcas de Israel, e que é Deus. Ele está falando das duas naturezas. Mas o credo de Calcedônia, do ano 451, ali fala, com todas as letras, que as naturezas humana e divina são separadas. São duas naturezas em uma só pessoa. E isso muita gente passou despercebido, mas Tertuliano, no ano 213, já escreveu isso na obra Contra Praxeas. Ele fala isso, que duas naturezas estão na pessoa de Jesus. E ninguém se deu conta disso, ninguém explorou o assunto, ficou no esquecimento. Aí, lá em Calcedônia, em 451, então isso foi para refutar a doutrina de Eutico, ou Eutique. Ele dizia que a natureza humana de Jesus se amalgamou com a natureza divina, então aquela natureza nem era 100% divina, nem 100% humana, era uma coisa híbrida, uma coisa estranha. E isso estava trazendo problema nas igrejas. Então, o concílio de Calcedônia tratou sobre esse assunto também, e ali ficou definido que as duas naturezas são intactas. Jesus é 100% homem, 100% Deus, e essas naturezas, humana e divina, são separadas e intactas em uma só pessoa. Aí está reforçando o que Tertuliano já havia dito já no início do terceiro século. Então, isso foi definido na Calcedônia, e aqui tem um apêndice com esse credo de Calcedônia. Muito bem, então, acreditamos em sua concepção sem pecado no ventre da Virgem Maria. Aí tem as citações que todos vocês conhecem. Negamos que tenha sido criado ou passado a existir somente depois que foi gerado por obra do Espírito Santo. Então, quando ele foi gerado, ele já existia desde a eternidade. Ele já se manifestou no Antigo Testamento, ele apareceu a Moisés, ele apareceu a Josué, o Cristo pré-encarnado lá na fornalha ardente de Nabucodonosor. Então, ele já vinha atuando na história do povo de Israel. Ele existia desde a eternidade. Ele falou na oração, lá em João 17,5, aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse, ele já estava ali. É a pericorese que eu falei já hoje, o relacionamento de Jesus com o Pai e com o Espírito Santo, antes que o mundo existisse. Muito bem. Então, nós temos aqui que foi gerado, passou a existir depois que foi gerado por obra do Espírito Santo. Confessamos que o Filho é autoexistente. Veja só que frase interessante, isso aqui é importante. Porque, como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Então, Jesus existe por si mesmo. Ele é autoexistente. Ele existe por si mesmo, assim como o Pai. Assim como o Pai é autoexistente, o Filho também é autoexistente. É isso que ele está dizendo aqui. E isso não é depois que ele assumiu a forma humana. Não é depois que ele foi concebido no ventre de Maria. Não é depois que ele nasceu. Isso é desde a eternidade. Ele é autoexistente. E João 8,58, ele disse, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui ele não está dizendo que existia antes de Abraão.
Ele está dizendo que é eterno. O verbo eimi, o verbo ser, é um verbo existencial. O verbo existencial está falando de sua existência eterna. Ele não simplesmente está dizendo que existia antes de Abraão. Ele está dizendo que é Deus. Ele usou a expressão eu sou, um título divino que aparece lá em Êxodo 13:14, quando Deus falou para Moisés, eu sou o que sou. Vai, Moisés, e diz aos filhos de Israel que eu sou, me enviou a vós. E Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí os judeus entenderam a mensagem, queriam apedrejar Jesus, entenderam o que Jesus estava dizendo. Ninguém ia apedrejar alguém por dizer que existia antes de... O máximo que ele poderia dizer, olha, ele está ficando fraco do juízo, né? Ele está dizendo que existia antes de Abraão. Ninguém nem ia dar a mínima a isso. Não porque pegaram em pedras para apedrejá-lo, como diz o versículo 59, porque entenderam que Jesus estava dizendo que era o mesmo Deus, Javé de Israel, lá da revelação do Sinai. Então, aqui está falando também da sua autoexistência. Jesus existe por si mesmo. Que voluntariamente se sujeita ao Pai, que em obediência ao plano do Pai, morreu e ressuscitou para que o mundo fosse salvo. Que vitorioso ascendeu ao céu, assentando-se à direita de Deus Pai, que o Filho é o único mediador entre Deus e os seres humanos, o propiciador, o único Salvador, o nosso sumo sacerdote e intercessor. Então, cada um desses pontos, nós temos a fundamentação bíblica, e isso é tratado de maneira específica no capítulo sobre Jesus Cristo, que é o capítulo 4, e no capítulo 5, sobre as obras de Cristo. Todos esses sistemas são retomados ali e explicados com mais detalhes. Explica o que é propiciar, ensina o que é expiação e assim por diante. E, finalmente, o Espírito Santo. O Espírito Santo possui a mesma essência do Deus Pai, do Deus Filho. Ele é a terceira pessoa da Trindade e foi enviado ao mundo pelo Pai e pelo Filho. Ele é o Espírito que provém de Deus. 1 Coríntios 2:12. E penetra até as profundezas de Deus. Já citamos esse versículo aqui. Negamos que o Espírito Santo seja apenas um atributo da divindade, porque ele é Deus e Senhor. Aqui, olha, nessa referência 34, é aquela que eu citei de 2 Coríntios 3:18, na Almeida atualizada, quando Paulo diz que o Espírito é o Senhor. A obra do Espírito Santo é dar prosseguimento ao plano de salvação idealizado por Deus Pai, executado pelo Deus Filho. Ensinamos que o Espírito Santo possui o papel de regenerador, o papel de regenerar, purificar e santificar o homem e a mulher. E que ele é quem convence o mundo da justiça e do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Conforme está lá em João 16, versículo 8. Quem concede a segurança da salvação e capacita o salvo para o serviço cristão, que guia, dirige e conduz o povo de Deus, que inspirou os profetas e apóstolos bíblicos, reparte os dons espirituais e produz nas pessoas as virtudes que refletem o caráter de Deus, denominado fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5, 22 e 23. Portanto, meus queridos irmãos, essas referências bíblicas citadas aqui, eu recomendo a leitura, conferindo essas referências bíblicas que o tempo não nos permite, e também esses assuntos são retomados no capítulo que trata sobre Jesus Cristo e no capítulo que trata sobre o Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. Então, o que nós temos aqui, nesses tópicos finais, são um resumo dessas doutrinas que são tratadas de maneira mais específica mais adiante. E veja que muitos tratados teológicos antes da Rua Azusa, antes da expansão da doutrina pentecostal, não tinham um capítulo sobre o Espírito Santo. Stanley Horton, no seu livro O Avivamento Pentecostal, ele diz que o papel da Assembleia de Deus no século XX, na construção do pensamento teológico, foi de fundamental importância, porque trouxe à tona a doutrina do Espírito Santo. Ele diz que muitos tratados de teologia, antes da Rua Azusa, sequer tinham um capítulo sobre o Espírito Santo. Meu Deus, mas como que eles viam o Espírito Santo? Eu fui examinar isso.
Então, aquela obra teológica, uma obra clássica do Thyssen, Palestras em Teologia, estava vendo ali, realmente no sumário não tem. O Espírito Santo aparece quando trata da Trindade. Então, é assim que as poucas informações que a igreja tinha sobre o Espírito Santo era com base no estudo da Trindade, mas não tinha um capítulo específico sobre o Espírito Santo. Aí, com a obra pentecostal, então, os teólogos pentecostais fizeram um estudo acadêmico e trouxeram o ensino teológico sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo. E aí está a contribuição das Assembleias de Deus na construção do pensamento teológico do século XX. E aqui, meus irmãos, eu encerro agradecendo o convite, a confiança, e repito que é uma alegria rever aqui os irmãos, principalmente o pastor Aparecido, meu amigo, já esteve conosco algumas vezes em Jundiaí, servos de Deus ganhando alma ali na Amazônia. E eu tenho muita alegria em te ver aqui mais uma vez, viu? Deus te abençoe. Um forte abraço, Deus abençoe a toda a igreja, Deus abençoe o pastor Paulo Freire com todo o seu ministério. Amém.